Ciao a tutti! Hoje nós vamos conhecer Lucca, uma das principais cidades da Toscana que tem cada vez mais entrado para o roteiro dos brasileiros na Itália. Geralmente as pessoas que incluem Lucca no seu roteiro vêm por causa da origem da sua família ou porque conhece algum amigo ou parente com esse nome. E no fim, sabe o que acontece? Quando chega aqui, fica maravilhado com essa cidade. A verdade é que pouco se sabe sobre Lucca, porque ela é famosa, o que ver, o que fazer. Mas como não dá para visitar uma cidade nova sem uma programação, eu estou aqui para te ajudar. Hoje nós vamos visitar Lucca, mas de um jeito diferente. Vem comigo! Lucca tem um centro histórico pequeno em um território completamente plano, o que é a situação perfeita para pedalar. Aluguei uma bicicleta em uma das praças principais de Lucca, Piazza Napoleone. Você pode escolher por uma bicicleta normal ou elétrica, ou até mesmo quadriciclos para 2 e 4 pessoas. Recomendo esse passeio para todos, mas principalmente para quem viaja com crianças. Mas o nosso percurso de passeio por Lucca não será pelas suas praças e ruas, será pela sua muralha. Mas calma, eu não estou propondo um percurso de equilíbrio sobre 2 rodas, não. Lucca possui a maior muralha renascentista intacta da Europa. São 4,2 quilômetros de extensão e uma largura média de 30 metros. Ela virou já em 1800 um grande parque linear que gira ao redor de todo o centro histórico a uma altura de cerca de 12 metros. Já deu para imaginar a vista bacana de lá, né? Não precisa imaginar. Hoje eu vou mostrar para você o que você pode ver durante o passeio de bicicleta pelas muralhas de Lucca. Começamos nosso passeio subindo a rampa de acesso da Baluarte de Santa Maria, onde encontramos o monumento em homenagem ao primeiro rei da Itália, Vittorio Emanuele II, feita em 1885 pelo escultor lucchese Augusto Passaglia. Deste mesmo período foi aberto o Antico Café delle Mura. A muralha de Lucca foi construída em 150 anos, entre 1500 e 1600. Nos seus 4,2 quilômetros de extensão, nós vamos passar pelos seus 11 baluartes e 6 portas. Nós estamos fazendo um percurso de passeio na muralha no sentido horário e um dos primeiros baluartes que você vai ver é o baluarte de São Paulino, que é o nome de um dos bispos de Lucca, padroeiro da cidade. Ao centro desse baluarte tem uma escultura que homenageia um compositor de óperas e obras sinfônicas de 1800, chamado Catalani. Lembrando que Lucca tem um outro compositor mais famoso que o Catalani, que é o Giacomo Puccini. Inclusive tem a sua casa natal para ser visitada em Lucca. Originalmente, a muralha de Lucca tinha somente 3 portas de entrada, mas com o passar dos séculos foi necessária a abertura de novas portas. Esse é o caso da Porta de Sant'Anna, que foi aberta em 1910. Ao longo desse passeio, você vai passar por diversas construções como essa que faziam parte da estrutura militar da muralha de Lucca e hoje elas são utilizadas com vários objetivos. Aqui, por exemplo, é o Museu della Zecca. A Zecca na Itália significa a moeda, era o local onde era produzido o dinheiro da época. E a Zecca de Lucca é a mais antiga da Europa. Imagina que foram quase 1.200 anos de produção de moedas. A muralha de Lucca é o melhor exemplo de fortificação moderna da Europa. A fortificação moderna é um tipo de fortaleza que foi desenvolvido na Itália a partir do século XV, que tinha como objetivo defender melhor a cidade da artilharia, uma arma de fogo. A muralha de Lucca permanece íntegra e intacta, pois no fim das contas, nunca foi necessário usá-la para defesa. As batalhas contra Modena e Florença nunca foram feitas nas proximidades da cidade, mas em território de campo. Quando vocês estiverem passando pela Porta de San Donato, repare que, além da porta original de 1600, na nova muralha, existe uma antiga Porta de San Donato que foi feita em 1590, quando esse trecho da muralha de Lucca ainda não estava pronto. E ali passava a antiga muralha medieval de Lucca. Como foi necessário ampliar a muralha, deixaram o portão antigo e construíram um novo.
Observando essa porta original, vocês podem ver o fossato, que é a fossa, né, em português, porque todo o perímetro da cidade era circundada de uma fossa e todas as portas tinham portões levadiços. Ali dá para ver perfeitamente como era essa estrutura. E tem uma outra curiosidade também por essa porta. Em 29 de julho de 1845, nas proximidades dessa porta de San Donato de Lucca, aconteceu na Itália a última execução capital por guilhotina. Depois disso, a pena de morte foi extinta da Itália. O baluarte de San Frediano é o único dos 11 baluartes da muralha de Lucca que tem uma forma quadrada. Isso porque a poucos metros daqui, do lado norte da cidade, fica o rio Serchio, que de certa forma funcionava como uma barreira para possíveis ataques. E construir um baluarte quadrado era muito mais econômico do que fazer um baluarte de forma de estrela. Como eu disse para vocês, a muralha de Lucca no fim nunca foi utilizada com o seu objetivo de defesa, afinal ela nunca sofreu um ataque. Mas teve um momento na história que foi muito importante ela existir, em novembro de 1812, quando o rio Serchio encheu. Teve uma enchente enorme e graças à muralha e ao fechamento das portas que a cidade de Lucca pôde se salvar desse evento natural. O palácio, que hoje é conhecido pelo nome de Pifaner, na verdade foi construído em 1660 pela família Morricone, comerciantes de seda. A família Pifaner chegou em Lucca vindos da Áustria em meados do século XIX para produzir cerveja. Ela foi uma das primeiras cervejarias abertas na Itália. Fechou em 1929, mas a família vive no palácio até hoje, que é parcialmente aberto para visitação turística. A Basílica de San Frediano é um dos lugares de culto mais antigos de Lucca, fundado no século VI pelo próprio San Frediano, que era então bispo de Lucca. O campanile foi construído entre 1100 e 1200 em estilo românico. A porta de Santa Maria, junto da porta de San Donato e San Pietro, são as 3 portas originais da muralha de Lucca. Pedalar pela muralha de Lucca é uma delícia. Devemos a abertura deste parque linear a Maria Luísa de Borbone, Espanha, duquesa de Lucca no período da restauração, entre 1815 e 1824. Mas essas árvores não foram plantadas pela duquesa, elas já faziam parte do projeto original da muralha de Lucca. A muralha de Lucca ela é toda feita em tijolos e pedras, e na verdade são 2 muralhas, onde no meio tem terra, que é por onde nós estamos fazendo o passeio de bicicleta. E essa terra tinha uma função de defesa, porque ela amortecia os tiros de canhão, e as árvores eram importantes porque as suas raízes ajudavam a drenar a água, evitando a erosão. Atrás de mim, a antiga Casa del Boia, que era o capitão de justiça de Lucca, hoje transformado no Museu da Via Francigena. A Via Francigena era uma via de peregrinação que cortava a Europa de norte a sul. Ela saía de Canterbury, na Inglaterra, e vinha descendo em direção a Paris, Roma, até Puglia, da onde depois se pegava um barco até a Terra Santa. E Lucca fazia parte desse traçado, porque dentro do Duomo de Lucca tem até hoje uma cruz em madeira considerada santa milagrosa, chamada de Volto Santo. Continuamos o nosso passeio de bicicleta pela muralha de Lucca. Entre a Casa do Boia e a Porta Elisa você poderá ver 2 grandes jardins, o Parque Público, Giardino degli Osservanti, e o Jardim do Museu Nazionale di Villa Guinigi. A Porta Elisa é a única das 6 portas de Lucca que não tem o nome de um santo, mas o nome de uma mulher. É uma homenagem a Elisa Bacciochi. Ela era a irmã de Napoleão e no período de domínio de Napoleão na Itália, ela foi a duquesa de Lucca. E abriu essa porta que não existia até então na muralha original, afinal nós estamos justamente em direção a Florença, grande inimiga de Lucca. Então, por motivos estratégicos, obviamente, essa porta não deveria existir. Mas como eu disse anteriormente, com o passar dos séculos foi necessário abrir mais a muralha para facilitar a entrada no centro histórico. Então, no início de 1800 foi aberta a Porta Elisa.
Centro Baluarte della Libertà de San Regolo, você vai ver a extensão de 2 hectares do Horto Botânico de Lucca. Esta é outra obra fundada em 1820 pela Duquesa Maria Luísa de Borbone, Espanha, para fins de estudos científicos e preservação de espécies em extinção. Abriga atrações como árvores centenárias, lagos, espelhos d'água e também um museu histórico botânico, o Cesare Bicchi. Na primavera e verão, se torna o palco de eventos culturais e musicais. Estamos quase finalizando nosso giro pela muralha de Lucca, mas antes vamos apreciar um pouco da beleza do Duomo de Lucca, a Catedral de San Martino. A igreja de San Martino foi fundada no século VI por San Frediano, mas somente no século VIII ganhou o título de catedral. Abriga internamente importantes obras de artistas como Ghirlandaio, Tintoretto e Jacopo della Quercia. Vamos parar aqui para um café com docinho. O restaurante foi reconstruído em 2004, mantendo a estrutura original da torre ali existente e sem alterar as paredes da muralha, trazendo uma alternância entre novo e antigo. A Porta de San Pietro é a mais antiga da muralha de Lucca. No alto está escrito Libertas, o lema da República de Lucca. Ela era o único acesso permitido aos forasteiros. Espero que você tenha gostado do nosso passeio de bicicleta pelas muralhas de Lucca. Garanto que vai ser uma atividade descontraída e divertida para você fazer sozinho, em casal ou com toda a família. Se você assistiu o vídeo até aqui, então deixe o seu like e continue seguindo o canal Viva Toscana para se tornar um verdadeiro viajante.